Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, a professora Fabiane Carniel, e agora eu venho para a gente conversar um pouquinho sobre o encerramento da nossa disciplina Formação Sociocultural e Ética 1. Vamos lá? Primeiramente, quero explicar um pouquinho para vocês sobre a unidade 4 e a unidade 5 desta disciplina. Vejam, entendemos que neste momento, como você está assistindo a aula de encerramento, você também já passou pelas aulas iniciais. Nesta organização, nós tivemos a aula de abertura, em que eu explico para você um pouco mais sobre a disciplina. Depois vocês tiveram algumas aulas sobre as temáticas desta disciplina. E agora nós estamos num processo de encerramento. Você já deve ter percebido nesse processo que essa disciplina de fato é diferente das outras disciplinas que você cursa. E nós também já explicamos os motivos pelos quais ela é diferente, né? Ela tem um objetivo muito claro, muito bem definido sobre essa formação geral dos nossos alunos para além do mercado de trabalho, mas para a atuação, né, como agentes de uma sociedade. Então, por isso, a disciplina traz temas diversificados, temas transversais de conhecimentos gerais, que são importantes para a formação de todos os sujeitos, independente da área de atuação. Como você já deve ter percebido isso, eu venho então para fazer o encerramento e para explicar um pouquinho sobre as unidades que nós teremos pela frente no nosso material de estudo. Então, além desse conteúdo que você já viu, que você já assistiu, você precisa agora, né, fazer essa imersão, conforme já convidamos no início da disciplina, nessas unidades finais. Como a gente está falando de conhecimentos gerais, a gente precisa de atualidade desses conhecimentos. Pois bem, então a partir desses conteúdos basilares, né, que nós já estudamos nas unidades 1, 2 e 3, agora a gente precisa entender um pouco melhor como que esses temas circulam socialmente, como eles são tratados de forma geral na atualidade ou diante de determinadas circunstâncias sociais. Por quê? Para que eu possa pensar eticamente também, né, cada uma dessas temáticas, eu preciso entender que essa sociedade evolui e que diferentes eventos fazem diferença nessa sociedade para que essas temáticas sejam tratadas e abordadas nessa mesma sociedade. Então, por esse motivo, vocês devem ter observado que na nossa unidade 4, nós temos aí acesso a textos diversificados a partir de um site, que é criado exatamente com a ideia de que você possa ter acesso a diferentes conteúdos e conteúdos atuais relacionados com a disciplina e com as temáticas que nós abordamos, para que você possa refletir sobre esses conteúdos e compreender que existem diferentes pontos de vista, né, considerados para um mesmo assunto, para uma mesma temática. E como eu já falei, sempre considerando os eventos específicos que inserem ou que surgem ou que fazem com que essa temática circule na sociedade, certo? Já na nossa unidade 5, você já deve ter percebido também que ela tem um esquema diferente, que vai auxiliar com que você reflita, com que você pense, com que você organize os seus pensamentos sobre as temáticas que foram trabalhadas. Mas para que você possa compreender também melhor isso, né, e usar melhor todo esse conteúdo que está sendo mobilizado para a sua formação, a gente precisa fazer uma discussão sobre alguns aspectos bem importantes. Vamos lá? Em relação a esses aspectos, eu quero chamar a atenção para vocês sobre a importância da leitura, a importância da pesquisa e o contato com diferentes textos, que de certa forma eu já expliquei a importância, né? Mas a gente precisa entender que de uma maneira ou de outra, especialmente no ensino superior, a leitura é um dos pontos-chave, um dos pontos principais para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento e o nosso estudo. É claro que atualmente existem diversas outras formas, né, com as quais a gente pode sim ampliar os nossos estudos, e aquilo que eu pontuei para vocês lá na unidade 5 também é algo importante, que são os esquemas, são os mapas mentais. Mas veja, para que você consiga construir os mapas mentais, para que você consiga construir novos esquemas, a leitura é sempre o pontapé inicial para que você organize os seus estudos, certo? Por que nós estamos falando de leitura, pessoal? Porque você precisa ler esses textos diversificados. Você precisa ter um acesso a diferentes informações, a diferentes conhecimentos, a diferentes pontos de vista, por meio da leitura na maioria das vezes. E uma leitura bem feita, que contemple
todas as competências de fato de uma leitura implica num conhecimento diferente também. Então, por isso que você precisa estar atento à importância dessa leitura feita de maneira adequada, de maneira com que você consiga extrair de fato aquilo que o texto precisa informar para você. E aí, atrelado a isso, a gente chama a atenção para a importância da pesquisa. Aqui eu não estou falando especificamente da pesquisa científica, que é algo fundamental no ensino superior e inclusive um dos tripés do ensino superior, mas de uma pesquisa cotidiana, aquela que eu posso fazer todos os dias, a todo momento. E de fato, se você parar para pensar um pouquinho, a gente tem feito essa pesquisa cotidianamente, né? Quantas vezes você não busca aí em ferramentas tecnológicas diversas o que é isso, o que é aquilo? Contudo, né, embora essa pesquisa seja muito importante, fundamental para todos nós, a gente precisa de cuidados. Quando eu consigo fazer uma leitura bastante cautelosa e uma leitura que vá além de um processo simples de decodificação de palavras, mas que eu consiga de fato adentrar no texto e compreender aquilo que ele quer me dizer, eu consigo fazer essa pesquisa nessas ferramentas diversificadas, ter acesso a diferentes informações e consigo selecionar melhor essas informações. Porque nós vivemos num mundo em que nós temos acesso todos os dias a muitas informações. Mas o quanto essas informações são verdadeiras ou não, né? O quanto essas informações são pautadas num conhecimento científico. E esse é um outro ponto fundamental para a gente trabalhar na nossa disciplina e no ensino superior. É importante você entender que esse ponto de vista que a gente quer que você formule, seja ele a favor ou contrário, qualquer situação, que ele tenha fundamentação. Isso é fundamental. E de que forma eu consigo adquirir essa fundamentação? Então, a partir de uma leitura também bem feita, bem organizada, a partir de uma pesquisa que me leve a essa fundamentação, por meio de um conhecimento cientificamente construído, né? E que eu consiga, então, contato com diferentes textos. Quando eu falo desse contato com diferentes textos, o que a gente quer dizer? Como eu já disse, né, a gente tem acesso a muitas informações e vários textos de diferentes tipos, com diferentes organizações, nos cercam todos os dias. Mas esses textos, eles têm motivação, né? Todo texto foi constituído para levar uma informação, ou um ponto de vista, ou algo para alguém. Você precisa se posicionar como um receptor desse texto, mas estar preparado para tudo que esse texto traz. Como é que eu me preparo para isso? Exatamente fazendo essa observação desse texto, e nós vamos chegar lá. Bem, quando eu falo que eu preciso ter essa leitura complexa, né, e esse processo todo que eu citei anteriormente, que me leva à construção desse conhecimento e dessa fundamentação, a leitura ela pode ser constituída por etapas. Quando a gente pensa nessa leitura bem feita, eu quero falar com vocês rapidamente, porque esse não é o intuito especificamente, né, de uma aula de leitura, mas para que você entenda a importância dos textos, de fazer essa imersão nos textos, como a gente já falou, e de utilizar-se de estratégias para que você consiga extrair todas as informações de tudo aquilo que o texto quer dizer. Então, por isso que a gente traz essas estratégias de leitura para vocês. É que existem diferentes estudos sobre esse posicionamento, que existem diferentes estratégias de leitura, mas nós trouxemos aqui para vocês uma indicação simples e que você vai ver a diferença que fará no seu processo de leitura e na sua abordagem com os textos que você se deparar a partir desse processo. Então, veja, tá? Uma autora, a Cantalice 2004, baseada em outros autores que estudam as estratégias de leitura, ela nos recomenda que a nossa leitura seja feita a partir de alguns posicionamentos ou a partir de algumas estratégias. Que estratégias são essas? Então, a predição, já vou falar o que significa, pensar em voz alta, ainda a estrutura do texto, lembra que eu falei que existem textos diferentes e que eles têm objetivos, né? Representação visual do texto, resumo e questionamento. Como eu disse, existem vários estudos sobre leitura, existem várias diferentes estratégias de leitura, mas nós vamos indicar estes aqui, que são simples e que você pode utilizá-los no estudo das unidades, né? 4 e 5 da nossa disciplina.
Então, quando eu falo de predição, eu posso fazer uma espécie de pré-leitura desse texto, certo? E já tentar entender o que ele vai me trazer, quais são os indícios da temática que ele vai trabalhar, quais são os indícios do posicionamento do autor, quais são os indícios do caminho que o autor pretende percorrer, né, para me apresentar as ideias dele por meio de um determinado texto. Quando eu penso em voz alta, talvez você deve estar pensando aí neste momento que está me assistindo. Nossa, é verdade, às vezes quando eu leio em voz alta, ou às vezes eu preciso parar e ler um trecho em voz alta para eu compreender aquele texto. Essa é uma estratégia importante para você fixar alguns pontos na leitura. Nem todas as pessoas necessitam disso, mas esse pensamento em voz alta, ele auxilia na organização das ideias que você leu no texto. Então, o texto traz ideias, traz informações. Às vezes, quando você tem determinadas dificuldades para a compreensão dessas informações, pensar em voz alta, fazer uma breve leitura em voz alta, auxilia na fixação e na organização das ideias para que você compreenda melhor o texto, certo? Quando a gente fala de estrutura de texto, atualmente, nós sabemos que existem muitos textos. Eu não vou entrar aqui na teoria dos gêneros para conversar com vocês a respeito disso, mas só para que vocês saibam que, à medida que a gente precisa fazer determinadas comunicações, a gente constrói textos com determinados modelos, podemos dizer assim, que atendem a essas necessidades de comunicação. Quando eu conheço um pouco mais esse modelo e compreendo, por exemplo, né, que na esfera jornalística eu tenho um determinado tipo de texto, que tem determinadas informações, porque atende ao objetivo da esfera jornalística, isso me ajuda a compreender melhor o texto, compreender os objetivos dele e também me ajuda a compreender as entrelinhas dos textos. É importante entender que todo texto, além das palavras explícitas que traz, por meio das intenções do autor, ele traz também ideias que a gente costuma dizer que estão nas entrelinhas, que estão de certa forma escondidas, e que eu só consigo compreender porque eu relaciono essas ideias com outros fatos, com o meu conhecimento de mundo, com o conhecimento que eu tenho sobre determinadas temáticas. Então, vocês veem como é importante a gente ter contato com esses diferentes tipos de texto? Como às vezes, um conteúdo que parece relacionado com língua, com linguagem, com a língua portuguesa, na verdade é um conteúdo para a vida, é um conteúdo para o meu desenvolvimento pessoal. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para tudo isso e para os motivos pelos quais a gente está falando um pouquinho sobre isso, tá? Para que vocês compreendam a importância desses textos e dessa informação que se materializa por meio de textos na nossa vida e na nossa sociedade. A representação visual de um texto. Você já parou para pensar que um texto ele não é constituído só por parágrafos? Então, existem textos que são constituídos por parágrafos, textos que são constituídos por versos. E, atualmente, a nossa sociedade ela é muito visual também. Embora a gente seja, sim, uma sociedade grafocêntrica, em que a palavra está no centro, cada vez mais essa questão visual se torna bem forte no nosso cotidiano. E essa visualidade os textos trazem para nós. E essa imagem atrelada também às palavras, né, e essa representação visual do texto, elas querem dizer muito. Especialmente aquilo que está nas entrelinhas, como a gente acabou de conversar. Então é bem importante que vocês se atentem, que vocês comecem a fazer a leitura de vocês com esses olhares a partir daqui, se é que já não fazem, ok? E resumos e questionamentos. Para que você seja um leitor ativo e não passivo, é importante que você questione o texto, né? Que você faça o seu papel não apenas de um receptor, mas de alguém que está interagindo com esse texto. Então, faça o resumo, procure encontrar realmente, né, as partes principais, as ideias principais, as ideias que trazem ali, né, a raiz daquela temática e faça questionamentos, né? Em que circunstância? Desencadeado por qual motivo? Por qual motivo esse texto foi produzido? Qual é o posicionamento do autor? Está claro o posicionamento dele? Ou ele está sempre trazendo para a gente nos seus textos duas possibilidades de ver ou de enxergar uma mesma situação? Então questione o texto, né? Para que você consiga entender também
qual é a verdade daquele texto. Importante que você compreenda que de um jeito ou de outro, todo texto tem uma verdade. Pode ser que essa verdade ela não seja científica, mas ela aconteceu porque alguém acreditou, porque alguém tinha um objetivo com aquela formulação. Contudo, existem verdades que precisam ser questionadas no sentido de ser aplicáveis ou não. Entendem? Então, por isso que é bem importante esse trabalho de vocês com os textos e com os textos que forem sendo disponibilizados para leitura. Vejam que legal, né, gente? Não é um conteúdo só para essa disciplina, é algo que vocês vão aplicar para a vida de vocês e para as outras disciplinas também. Então, espero que ele seja bastante útil, ok? Adiante, então, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre essa questão da circulação da informação que nós conversamos. Já, né, nesse mesmo processo de encerramento desta disciplina. A gente já falou que a gente é rodeado de informação a todo momento, mas informação não é o suficiente. Eu preciso saber dessa fundamentação dessa informação. E é importante que você tenha em mente que informação é diferente de conhecimento. O conhecimento, ele precisa de uma fundamentação teórica, ele precisa muitas vezes de um processo científico, não necessariamente de um laboratório, mas de um processo de comprovação científica para que ele se torne de fato um conhecimento. Historicamente, a humanidade produz conhecimento, né? Quantos conceitos você teve acesso a partir do estudo dessa disciplina ou das outras disciplinas que você teve contato no seu curso de graduação, que foram construídos por pessoas que estudaram, que pesquisaram e desenvolveram determinadas teorias, né? Mas para que elas desenvolvessem essas teorias, houve todo um processo, e é um processo científico que traz, então, que constitui e que constrói esse conhecimento. Esse, sim, precisa ser disseminado, compartilhado e, muitas vezes, também, né, trabalhado, modificado, lapidado, certo? Agora, informação é algo diferente. E a gente precisa ter cuidado, inclusive com a veracidade dessas informações e a forma com que elas circulam, certo? A tecnologia e a informação, elas estão extremamente ligadas. Por qual motivo? A gente já sabe, né? Com o advento de novas tecnologias, o acesso à informação e até ao conhecimento, ele ficou muito mais fácil, né? Esse conhecimento e essa informação ficou muito mais acessível. Mas como tudo na vida tem seus prós e seus contras, esse acesso também facilitou a disseminação de muitas informações que não são adequadas, que não são corretas, que não são aplicáveis e que não foram constituídas a partir de um conhecimento cientificamente provado, né? Construído e comprovado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse processo de tecnologia e de informação. Lembra quando eu falei sobre pesquisa para vocês? Essa pesquisa do cotidiano, essa busca por conhecimento e por informação, ela é possível, ela é importante, mas eu preciso de uma série de estratégias, como a gente já conversou aqui, para que a gente consiga, inclusive, diferenciar, né, boato de fato, boato de conhecimento cientificamente produzido. É importante dizer também, pessoal, que boatos, ou as conhecidas, né, fake news, de uma forma ou de outra, elas sempre circularam pela sociedade, né? No momento em que a tecnologia não era tão forte, esses boatos circulavam pelo boca a boca, como se diz, oralmente. E as sociedades em diferentes épocas sempre tiveram esse problema. Só que agora a gente vê essa questão mais latente. Só que ao mesmo tempo que ela está latente, porque é possível que essas informações inadequadas circulem mais, nós também temos a mesma contrapartida para procurar as informações adequadas por meio de pesquisa, por meio de um processo que nos permita isso, né? E por meio de uma leitura muito bem fundamentada, como a gente já explicou. Então, esse é o pontapé fundamental, pontapé inicial para que você consiga deslanchar nesse processo, né? E consiga ser agente dessa sociedade que a gente tanto diz para você, certo? E a importância, então, né, da verificação de pontos de vista diferentes. O que a gente precisa entender, pessoal? Nós vivemos em uma sociedade, né, extremamente
diversificada, uma sociedade que tem realmente muitas diferenças, em que as pessoas são diferentes, pensam diferentes, compartilham de culturas diferentes. Isso é comum. Eu preciso compreender que existem essas diferenças para que eu consiga compreender o outro nessa mesma sociedade e que a gente consiga fazer esse convívio em sociedade cada vez melhor e não pior. E esse é o nosso papel, especialmente nós que temos essa oportunidade de passar por essa formação do ensino superior. E como eu já disse em outros momentos para vocês, que não é uma formação apenas para o mercado de trabalho, mas para que ocorra uma mudança social de fato, certo? Então, que eu consiga compreender que existem diferentes pontos de vista diferentes do meu, que foram fundamentados muitas vezes cientificamente, por meio de processos diferentes, né? Porque as pessoas pertencem ou passaram, né, por um contexto diferente do meu. Então, compreender esse processo por meio da leitura, por meio do conhecimento é fundamental para que a gente consiga mudar essa sociedade. Eu acho que esse é o recadinho principal, né, pessoal? E aí, entender sempre a diferença de fato e de opinião, de conhecimento, de informação. A diferença desse conhecimento cientificamente produzido, né, de fato, que aconteceu e que nos mostra, nos demonstra uma sequência de eventos, e de uma opinião, que é o meu ponto de vista a respeito de algo, ainda que a minha opinião seja fundamentada. Eu costumo dizer, pessoal, especialmente para os meus alunos, então quero compartilhar essa informação com vocês também, que a gente pode sim ter um posicionamento crítico em relação a várias coisas, né? Mas que, para que eu tenha um posicionamento crítico que não seja pautado no achismo, eu preciso de conhecimento. Eu preciso conhecer aquilo que eu pretendo criticar, porque sem conhecimento sobre aquilo que eu pretendo criticar, a minha crítica ela é falaciosa, a minha crítica não é verdadeira. Ou ela é pautada no achismo, ou ela é pautada em boatos, ou ela é pautada naquilo que se diz a respeito e que não se tem conhecimento. E nós estamos num momento social em que esses conhecimentos são fundamentais para que a gente não caia na artimanha dessas informações que circulam inadequadamente na nossa sociedade, tá bom? Então, muita atenção a fato e opinião. Por que tudo isso, Fabiane? Para que vocês entrem aí no nosso site, que vocês acessem esses textos, que vocês acessem essas informações sobre esses temas transversais, que vocês tenham esse olhar à medida que vocês forem se deparando com tudo, com todo o formato, sejam textos orais ou escritos, né, que circulam nessa nossa sociedade sobre essas nossas temáticas. Tudo bem? E aí, quando a gente vai falando da nossa unidade 5, para que essa quantidade imensa de informação, a própria grande quantidade de teorias, conceitos teóricos, de conhecimento, elas precisam ser organizadas para que a gente consiga apreendê-las, né? Para que a gente também consiga construir o nosso conhecimento. Então, por isso, pessoal, a gente traz aí na última unidade a constituição de mapas mentais. Mas lembre-se que para que você consiga fazer essas organizações, a gente precisa de todo o processo anterior. Então, para que você entenda, a gente procurou desenhar aí uma trilha de aprendizagem para você na disciplina, para que na última unidade você chegue, então, no ponto final dessa organização e que para que você seja o agente, de fato, da sua construção do conhecimento. Por que isso, pessoal? Porque é fundamental que você também esteja preparado para aprender sempre, né? Porque a sociedade requer profissionais que estejam preparados para desafios, para o enfrentamento desses desafios, para a resolução de problemas diversificados. E não existem receitas para essas soluções. A gente vai ter que criá-las à medida que nós nos depararmos com esses problemas. Então, é importante que você também tenha a sua própria habilidade de auto-organização e de autoestudo. Algumas dicas básicas, então. A organização, que é fato. O foco naquilo que você pretende, que também é fundamental. O tempo que você vai destinar a isso, né? Importante compreender que a gente tem que ter tempo para os estudos. A flexibilidade, a organização desse tempo, ela pode ser diferente para cada um, mas ela é necessária. E ainda as técnicas ou estratégias de estudo.
Então, mobilize esses conhecimentos. E como eu disse, não existe receita, nós somos diferentes. Então, é importante que você saiba que você precisa dessas estratégias e dessas técnicas, mas que você precisa também agir conforme o seu ritmo, conforme a sua estrutura, né? Conforme a sua necessidade cognitiva também, mas que todas essas estratégias são fundamentais e necessárias para cada um, tá certo? Pessoal, eu espero então ter encerrado essa disciplina, fazendo com que você compreenda a importância dela e muito mais do que a importância dela, a importância de se adentrar, de conhecer esses temas transversais, esses temas sociais e a importância de compreendê-los para poder atuar em relação a eles, tá certo? Como eu sempre disse, independente da área de atuação, somos seres sociais, ativos numa sociedade, precisamos estar preparados para o enfrentamento dos problemas do mundo, como rege lá, né, o artigo 43 da LDB. Então, precisamos estar preparados para esse processo, né, de conversarmos a respeito desses temas polêmicos que circulam na nossa sociedade. Tudo bem? Até mais e bons estudos!